A pressão sobre o Fabinho Soldado dentro do Corinthians está cada vez mais sufocante, e a sensação que fica é de que ele só permanece no cargo por conta do momento político do clube. Se não houvesse uma eleição tão próxima, muito provavelmente ele já teria sido desligado. Essa é a leitura que muita gente faz dos bastidores, e quando a gente olha para o cenário como um todo, realmente parece que as peças se encaixam. O nome de Fabinho já não tem o respaldo que tinha antes, e cada passo dele tem sido questionado. A diretoria, a torcida, até mesmo pessoas próximas ao futebol do clube, todo mundo demonstra algum nível de insatisfação. O que mais incomoda é o perfil fechado dele. Fabinho é um cara pouco acessível, com comunicação quase nula dentro do departamento de futebol. Isso, em um clube do tamanho do Corinthians, gera problemas em cascata. Não dá para um executivo trabalhar de maneira tão isolada. Existem decisões que não são apenas de gestão de elenco, mas que passam diretamente pela relação com a cúpula, e nesse ponto a frieza dele atrapalha demais. A independência que ele tenta impor dentro do centro de treinamento, que poderia ser vista como algo positivo, virou motivo de atrito porque a diretoria entende que certas coisas precisam, sim, ser alinhadas com quem comanda o clube. Outro ponto muito criticado é a atuação dele no mercado da bola. A avaliação interna é de que falta habilidade para negociar, falta percepção para conduzir conversas e, principalmente, sobra ruído por falta de clareza. O caso mais emblemático foi o episódio envolvendo Memphis Depay. O jogador deixou claro que estava incomodado, disse que não recebia informações sobre sua situação, que ninguém se posicionava em relação a pagamentos ou continuidade. Isso caiu como uma bomba, porque quem deveria dar esse respaldo era justamente Fabinho. A função dele ali era esclarecer, tranquilizar, blindar o jogador de incertezas. Ao não agir, ele acabou deixando a situação explodir e desgastou não só a relação com o atleta, mas também a imagem do clube. A diretoria entendeu aquilo como uma falha grave de comunicação. E não para por aí. Outro fator de divergência é em relação às concentrações. Fabinho defende que a equipe só se concentre em jogos fora de casa, em clássicos ou partidas realmente decisivas em São Paulo. Já a diretoria gostaria de manter a concentração em praticamente todos os jogos, inclusive os realizados dentro de casa. Para eles, isso é um detalhe que mexe na disciplina, na preparação e até mesmo na imagem profissional do clube. Essa divergência de pensamento tem gerado um incômodo extra, porque se trata de uma escolha estratégica que impacta diretamente no rendimento da equipe. A lista de problemas continua. O caso envolvendo o jovem Cauê Furquim foi outro ponto que deixou todo mundo atônito. O jogador, que já tinha treinado com o elenco profissional, apareceu fazendo exames médicos no Bahia sem que ninguém dentro do Corinthians soubesse de nada. Isso, para a diretoria, foi inconcebível. Como é possível que o executivo de futebol não tivesse conhecimento de um movimento tão relevante, que envolvia um atleta ligado ao clube? Para eles, isso mostra falha de monitoramento e de acompanhamento de contratos. A crítica, nesse caso, também respingou em outros dirigentes, como no responsável pela base, mas o peso maior recaiu sobre Fabinho, justamente por ser ele quem deveria ter um controle centralizado de todas as situações. Esses episódios alimentaram a percepção de que Fabinho pode até ser um bom gerente de futebol, alguém capaz de organizar a rotina, de cuidar do ambiente do centro de treinamento, de manter o elenco protegido, mas não é um executivo de verdade. Um clube como o Corinthians exige muito mais. É preciso alguém que saiba atacar o mercado, que conheça cada detalhe dos contratos, que antecipe problemas e que dê respostas rápidas. Na visão da cúpula, ele não tem esse perfil. Essa diferença entre ser um gerente e ser um executivo virou um mantra interno. É como se ele tivesse competências para funções secundárias, mas não para ocupar o cargo de maior responsabilidade dentro do futebol do clube. A insatisfação foi se acumulando. Cada falha de comunicação, cada detalhe perdido, cada ruído interno, tudo isso foi reforçando a ideia de que a permanência dele se sustenta apenas por questões políticas. O momento é delicado, a eleição está marcada, e qualquer decisão precipitada poderia gerar impacto direto na corrida eleitoral. Demitir Fabinho agora, para alguns, poderia pesar contra o grupo que apoia o atual candidato, enquanto para outros poderia até ser visto como uma medida de coragem e renovação.
É esse dilema que mantém o dirigente ainda sentado na cadeira. Nos bastidores, comenta-se que se a eleição não estivesse marcada para tão cedo, Fabinho já teria sido desligado. Mas como ainda existe dúvida sobre qual seria o efeito dessa mudança, a diretoria prefere esperar. Eles sabem que qualquer movimentação brusca pode ser interpretada como uma jogada política e acabar influenciando votos. Por isso, optam por segurar o máximo possível. É como se o destino do executivo estivesse congelado por uma semana. A sensação é de que a qualquer momento, após a eleição, a decisão pode ser tomada sem que haja tanta preocupação com repercussão política. Fabinho vive hoje um ambiente em que cada passo é observado. As falhas do passado recente são lembradas e amplificadas. O episódio do Memphis, o caso de Cauê, as divergências sobre concentração, a comunicação praticamente inexistente. Tudo isso está na mesa, tudo isso serve de combustível para alimentar as críticas. E quando se olha o quadro geral, parece claro que a relação dele com o Corinthians caminha para um fim. A questão é apenas quando isso vai acontecer. O torcedor sente essa instabilidade, a imprensa repercute, os bastidores comentam, e todo esse cenário aumenta a pressão. No meio disso tudo, o dirigente continua no cargo como se fosse um hóspede provisório, apenas aguardando o momento em que alguém venha bater a porta e pedir as chaves. É uma situação insustentável no longo prazo, porque não existe confiança plena. E sem confiança, não existe trabalho. Quando a gente olha para esse cenário, dá para entender como a diretoria do Corinthians enxerga Fabinho Soldado de maneira quase transitória. Eles não falam isso em público, não deixam escapar em entrevistas, mas nos bastidores já se consolidou uma imagem muito clara. Ele é alguém que até consegue organizar os bastidores, deixar o centro de treinamento em ordem, cuidar da rotina e da blindagem do elenco, mas que não corresponde ao perfil de executivo de futebol que o clube exige. Essa diferença de percepção pesa demais. No Corinthians, não basta só organizar. É preciso ter visão, agilidade, domínio de contratos e, acima de tudo, uma capacidade política para lidar com jogadores, empresários e situações que surgem no dia a dia. E o que mais chama a atenção é que a diretoria não enxerga nele essa habilidade para lidar com o mercado. O caso do Memphis Depay deixou marcas profundas. Quando um jogador desse tamanho reclama de falta de comunicação, de ausência de clareza sobre a sua situação, é porque existe uma falha grave. O recado interno foi duro: não dá para permitir que problemas tão básicos fiquem sem resposta. A ausência de posicionamento naquele momento não só expôs o clube a críticas, como mostrou que Fabinho não estava preparado para assumir essa função de forma plena. Isso foi visto como uma das primeiras rachaduras no trabalho dele, e dali em diante, toda a decisão passou a ser olhada com lupa. Outro fator que pesou muito foi a história com Cauê Furquim. Como é que um atleta que treinava no elenco principal, que tinha vínculo e estava sendo observado, consegue viajar, fazer exames médicos em outro clube, e ninguém dentro do Corinthians fica sabendo? Essa falha de monitoramento foi considerada inaceitável. O raciocínio é simples: se ele é o executivo, se ele é a pessoa responsável por centralizar as informações, como pode algo tão importante ter acontecido sem o menor sinal dentro do clube? Para a diretoria, aquilo não foi apenas um erro, foi um retrato da fragilidade da gestão. O episódio ganhou tanto peso porque simboliza exatamente o que eles enxergam: alguém que até consegue cuidar da rotina, mas não domina o todo. E quando a gente soma esse tipo de falha a outros detalhes, como as divergências em relação às concentrações, a irritação só aumenta. Esse debate sobre quando concentrar pode parecer pequeno, mas para a diretoria é um reflexo de disciplina e de mentalidade. Enquanto Fabinho acredita que é possível flexibilizar, deixando concentrações apenas para jogos grandes e fora de casa, a cúpula entende que é preciso manter a tradição e a rigidez, concentrando em praticamente todos os compromissos. Essa diferença de visão virou mais um ponto de atrito. Não é só uma questão logística, é simbólica. Representa o choque entre alguém que tenta mudar uma rotina e uma diretoria que exige controle absoluto sobre cada detalhe. O resultado disso é uma relação que foi se desgastando aos poucos. Hoje, internamente, a imagem de Fabinho é a de um dirigente que não consegue cumprir a principal missão de um executivo: ser o elo que conecta o elenco, a diretoria e o mercado.
Ele acaba ficando limitado a funções de bastidor, enquanto as grandes demandas ficam descobertas. É como se o Corinthians tivesse alguém ocupando a cadeira de executivo, mas sem exercer plenamente o papel. E é exatamente por isso que a pressão aumentou tanto. Se a eleição não estivesse tão próxima, dificilmente ele continuaria no cargo. O que segura Fabinho é apenas a dúvida política. Demiti-lo agora pode trazer consequências inesperadas na disputa pelo poder dentro do clube. O grupo que hoje comanda não sabe se a saída dele poderia ser interpretada como fraqueza ou como coragem. Esse impasse faz com que ele continue, mesmo sem respaldo. É como se todos estivessem aguardando a próxima segunda-feira para, enfim, decidir qual caminho seguir. Nos corredores do Parque São Jorge, o que se comenta é que Fabinho já não tem mais futuro dentro do clube. A questão é só de tempo. Existe uma sensação de que, independente do resultado da eleição, ele vai acabar saindo. Se o atual grupo se mantiver no poder, a tendência é buscar alguém mais capacitado para o cargo, alguém que não repita os erros recentes e que consiga oferecer segurança. Se houver mudança política, então a saída se torna praticamente automática, já que uma nova gestão normalmente traz seus próprios nomes. Essa atmosfera cria um clima estranho. O executivo trabalha sabendo que cada movimento pode ser o último, que qualquer erro mínimo pode ser usado como justificativa para uma decisão que já está madura. É um ambiente instável, pesado, onde a confiança já não existe. Para um dirigente, não há nada pior do que atuar sob desconfiança permanente. É como caminhar sobre um campo minado, onde cada passo pode ser o detonador. O torcedor sente isso. A cada notícia sobre o departamento de futebol, sobre negociações, sobre o mercado, existe um questionamento: será que Fabinho é realmente o nome certo? Essa dúvida constante gera pressão também do lado de fora, porque a torcida quer clareza, quer ver um dirigente firme, capaz de agir com rapidez e de evitar problemas como os que já aconteceram. Só que o que se enxerga é justamente o contrário. O que aparece é um executivo acuado, que não consegue impor presença e que parece estar apenas cumprindo tabela. E tudo isso fica ainda mais evidente quando se fala em comparação. O Corinthians já teve executivos fortes, dirigentes que marcavam posição, que sabiam lidar com crises e conduzir negociações. Quando se coloca Fabinho nessa linha, a diferença fica nítida. Não é uma questão de simpatia ou antipatia, é de competência. A visão que a cúpula tem é que ele simplesmente não está pronto para esse tamanho de responsabilidade. O curioso é que, em outros clubes ou em outras funções, talvez ele fosse visto de maneira diferente. Talvez o estilo discreto e reservado funcionasse bem em um cargo de bastidores, sem tanta exposição. Mas no Corinthians, onde tudo é gigante, onde cada detalhe vira notícia, não existe espaço para alguém tão apagado. E esse choque de perfil é o que, no fim das contas, decreta o destino dele. A frase que resume tudo isso é simples: ser gerente de futebol é uma coisa, ser executivo é outra completamente diferente. No Corinthians, querem alguém que seja executivo, que seja a linha de frente, que esteja pronto para o embate no mercado e para dar respostas imediatas em qualquer situação. Fabinho pode até ter qualidades de gerente, mas não atende ao que o clube exige de um executivo. Essa é a leitura interna, e é essa leitura que mantém o cargo dele pendurado por um fio. Nos próximos dias, enquanto a eleição não acontece, a tendência é que nada mude. O Corinthians prefere não se arriscar a gerar polêmica em um momento tão delicado. Mas assim que as urnas forem fechadas e o resultado for conhecido, o destino de Fabinho estará praticamente selado. A continuidade dele depende menos do seu trabalho e mais da decisão política de quem assumir o comando. E diante de tudo o que já aconteceu, é difícil imaginar que esse comando, seja de quem for, vá apostar em mantê-lo por muito tempo. Esse é o ambiente que cerca o Corinthians hoje, um clima de instabilidade, de desconfiança e de expectativa. Todos sabem que algo vai acontecer, que mudanças virão, e que o cargo de executivo de futebol não deve permanecer nas mãos de Fabinho. Ele está ali apenas por conta de um calendário eleitoral. E quando esse calendário se encerrar, a história tende a mudar de rumo. Enquanto o relógio corre e a eleição se aproxima, o clima dentro do Corinthians segue pesado, tenso, como se cada decisão precisasse ser medida com uma régua invisível.
Fabinho Soldado continua no cargo, mas já se percebe que ele não exerce o mesmo poder de antes. As cobranças internas aumentaram, e cada movimento é analisado à exaustão. Qualquer deslize, por menor que seja, se torna um argumento a favor de sua saída. A situação política dentro do clube acabou tornando o papel dele mais vulnerável do que qualquer crítica externa. É como se o cargo estivesse carregando uma bomba relógio, e todos à sua volta soubessem que a contagem está prestes a chegar ao zero. E não é só uma questão de falhas pontuais, mas de padrão de comportamento. Fabinho é visto como alguém que não comunica suficientemente, que não centraliza informações e que não tem controle total sobre as situações que se desenrolam no dia a dia. Quando um jogador faz exames médicos em outro clube sem que o executivo saiba, quando um atleta reclama de falta de posicionamento e ninguém consegue dar uma resposta satisfatória, tudo isso soma. A diretoria do Corinthians percebeu que há um descompasso entre o que se espera de um executivo e o que Fabinho consegue entregar. E essa percepção, mesmo que não seja externada em entrevistas ou comunicados, é determinante para o futuro dele. A pressão sobre Fabinho também se reflete na forma como ele precisa lidar com o elenco. No Corinthians, cada jogador tem uma expectativa, um contrato, um histórico, e é responsabilidade do executivo antecipar problemas, gerenciar crises e manter todos alinhados. Quando isso não acontece, a consequência é imediata: desgaste interno, insatisfação do elenco e desgaste da própria imagem. O episódio com Memphis Depay é emblemático nesse sentido. O jogador ficou chateado, a comunicação falhou, e o impacto chegou diretamente à diretoria. Para eles, foi um alerta: o executivo precisa ser alguém capaz de intermediar situações sensíveis sem que elas se transformem em problemas maiores. E a questão da concentração não é algo menor. Para muitos, concentrar o elenco é apenas uma rotina; para a diretoria corintiana, é um símbolo de disciplina, de hierarquia e de controle. O fato de Fabinho resistir a manter a concentração em determinados jogos é visto como um sinal de fragilidade, uma falta de firmeza em impor regras básicas. A divergência entre ele e a diretoria sobre quando concentrar é apenas um reflexo da diferença de visão sobre como gerir um clube do tamanho do Corinthians. A política interna do clube é clara: quem está à frente precisa compreender a importância de cada detalhe e assumir responsabilidade total. Os bastidores também são um termômetro da situação. Nos corredores do Parque São Jorge, os comentários sobre Fabinho não são discretos, são francos. Existe uma sensação de que ele está transitando no limite, que qualquer decisão pode ser definitiva. A instabilidade do cargo reflete diretamente na forma como ele conduz as negociações, lida com contratos e acompanha o mercado. Quando se percebe que alguém está atuando sob constante ameaça de demissão, a tendência é que o desempenho seja afetado. É natural. A pressão, a cobrança e a falta de respaldo absoluto geram insegurança e, muitas vezes, erros. Outro ponto importante é que o perfil de Fabinho não combina com o momento do clube. O Corinthians precisa de um executivo que seja atuante, que imponha presença, que consiga prever movimentos e agir rapidamente no mercado da bola. Fabinho tem qualidades como gerente, consegue organizar o CT, manter a rotina e cuidar do dia a dia do elenco, mas isso não basta. A expectativa da cúpula é de alguém que compreenda cada detalhe de contratos, negociações e estratégias de mercado. É como se ele estivesse jogando um jogo com regras diferentes daquelas que a diretoria espera. E a política influencia tudo. A proximidade da eleição é o que mantém Fabinho no cargo hoje. Se não fosse a disputa eleitoral, dificilmente ele continuaria no comando do futebol. A diretoria está ciente de que qualquer movimento errado pode gerar impacto político, afetar apoios e influenciar votos. Então, a decisão de mantê-lo temporariamente é calculada. É a segurança de não criar polêmica, de não colocar o clube em evidência durante um momento crítico. Mas isso é temporário. A qualquer momento, quando a política se acalmar, a realidade pode mudar drasticamente. A pressão, portanto, é dupla, interna e externa. Internamente, a diretoria monitora cada passo, cada decisão, cada movimentação do executivo. Externamente, o torcedor observa, comenta, cobra e questiona.
Essa combinação cria um ambiente sufocante, onde a margem para erros é mínima e onde cada ato é analisado como se fosse decisivo para o futuro do clube. A cada notícia, a cada rumor, a expectativa sobre mudanças aumenta. A sensação é de que todos estão aguardando o momento certo para agir. Além disso, os erros que já aconteceram pesam como exemplo. O episódio com Memphis Depay, o caso Cauê Furquim e as divergências sobre concentração são lembranças constantes que reforçam a visão da diretoria sobre a incapacidade de Fabinho para a função plena. É como se fosse impossível apagar essas situações da memória interna do clube. Cada falha reforça a necessidade de mudança e cria um consenso silencioso. A continuidade dele só é possível por questões políticas, não por mérito ou competência. E, nesse cenário, a atenção se volta para a eleição. A diretoria precisa avaliar o impacto de qualquer decisão antes de agir. A política se sobrepõe à gestão esportiva, e isso é determinante para entender por que Fabinho ainda permanece no cargo. A expectativa é de que, assim que o processo eleitoral se encerrar, a tomada de decisão se torne inevitável. E aí, independentemente do resultado, o futuro dele estará decidido. Fabinho, portanto, trabalha em um ambiente de tensão constante. Cada movimento, cada negociação, cada reunião se transforma em um teste de paciência e habilidade. A pressão de estar à frente de um clube do tamanho do Corinthians, somada à desconfiança interna e à iminência de mudanças políticas, cria um contexto complicado. Ele continua no cargo, mas está ciente de que a qualquer momento tudo pode mudar. O panorama é claro, o executivo precisa provar competência imediata ou enfrentar a saída. A diretoria quer alguém que consiga gerenciar o elenco, atuar no mercado, controlar contratos e antecipar problemas antes que se tornem crises. E, até aqui, a avaliação é que Fabinho não atende plenamente a esses requisitos. Por isso, sua permanência é mais estratégica do que técnica. Ele é sustentado pela política, e não pelo desempenho. A cada dia, a expectativa aumenta. O relógio da eleição continua correndo, e todos sabem que, logo após, mudanças serão inevitáveis. Fabinho está nesse limbo, transitando entre manter o controle e se preparar para o fim de um ciclo que já se mostra inevitável. O clube precisa de estabilidade, e a diretoria sabe que a melhor maneira de garantir isso é esperar o momento certo para agir. Até lá, ele continua na cadeira, mas a sensação de que o fim está próximo é constante, pairando sobre cada decisão e cada movimento no Parque São Jorge. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O cenário do futebol brasileiro entrou em ebulição nesta manhã com a notícia que tomou conta das redes sociais e de todos os corredores dos clubes. Roger Guedes, um dos atacantes mais desejados do mercado, está oficialmente de volta ao Corinthians. Após temporadas de altos e baixos em outros clubes, e uma passagem marcante pelo futebol internacional, o retorno do jogador ao timão gera expectativas gigantescas entre torcedores, dirigentes e especialistas do esporte. O rumor que circulava há semanas finalmente se confirmou, e a negociação, que parecia complicada, encontrou desfecho positivo graças à articulação do departamento de futebol do clube, que não mediu esforços para repatriar o atacante. Fontes próximas à diretoria revelam que o acerto envolveu detalhes financeiros e estratégicos cuidadosamente planejados, garantindo não apenas a presença do atleta, mas também sua integração imediata ao elenco. Nos bastidores, a movimentação foi intensa, com conversas longas, reuniões sigilosas e até viagens discretas para viabilizar o acordo sem que vazasse antes do momento certo. O impacto dessa contratação vai muito além do campo, pois o retorno de Roger Guedes pode influenciar a dinâmica do time, modificar esquemas táticos e até mesmo aumentar a pressão sobre outros atletas que ocupam posições ofensivas. A torcida, é claro, já começa a imaginar como será ver o atacante novamente vestindo o manto alvinegro, e a expectativa pelo seu primeiro jogo oficial cresce a cada hora, alimentando discussões calorosas sobre sua performance, adaptação e papel na equipe. Enquanto jornais e emissoras de televisão repercutem a notícia em tempo real, transformando o anúncio em verdadeiro fenômeno midiático, com debates acalorados sobre o impacto que Roger Guedes pode ter nesta temporada e se ele será capaz de reproduzir os feitos de suas passagens anteriores ou se,
pelo contrário, encontrará novos desafios e obstáculos que testarão sua capacidade de liderança, habilidade e resistência dentro do Corinthians, provocando especulações de torcedores sobre a formação ideal da equipe e sobre a influência do atacante em momentos decisivos, especialmente em clássicos regionais e confrontos internacionais, que prometem se tornar palcos de grandes expectativas, comparações e análises detalhadas sobre seu desempenho individual e coletivo, enquanto o clube se prepara para divulgar oficialmente datas, apresentações e possíveis declarações do jogador que, sem dúvida, alimentarão ainda mais a avalanche de comentários e palpites sobre o futuro do Corinthians com sua estrela de volta, consolidando o rumor em uma confirmação que todos esperavam ansiosamente, mas que ainda surpreende pela magnitude da repercussão e pelas consequências que poderá gerar dentro e fora de campo. As movimentações recentes do Corinthians indicam que a diretoria está completamente empenhada em aproveitar ao máximo o retorno de Roger Guedes, e não é exagero dizer que o jogador se tornou o centro de todos os olhares, discussões e expectativas dentro do clube. Não apenas os torcedores, mas também analistas de futebol, jornalistas especializados e comentaristas de televisão se debruçam sobre a contratação, debatendo possíveis cenários, impactos táticos e estratégicos, além da repercussão comercial que acompanha a presença de um atleta desse calibre. Nos bastidores, fontes confiáveis garantem que houve um esforço conjunto entre comissão técnica e diretoria para desenhar um plano de reintegração que favoreça o rendimento imediato de Roger Guedes, considerando fatores físicos, psicológicos e motivacionais, além de ajustar a logística para que ele possa se ambientar rapidamente ao clube e à cidade. A ansiedade é palpável. Torcedores preparam recepções especiais, lojas oficiais se movimentam para lançar camisas e produtos associados ao retorno do atacante, e redes sociais fervilham com posts, comentários e hashtags que rapidamente se tornam trending topics. Dentro do elenco, a chegada do jogador desperta tanto entusiasmo quanto curiosidade. Colegas de equipe avaliam como sua presença poderá alterar esquemas táticos, prioridades ofensivas e distribuição de responsabilidades em campo, ao mesmo tempo em que se especula sobre a formação ideal para aproveitar ao máximo suas características de velocidade, finalização e criatividade. A imprensa esportiva, por sua vez, não cansa de projetar cenários e repercutir rumores sobre negociações paralelas, possíveis ajustes contratuais e a influência de patrocinadores que acompanham de perto a trajetória do jogador, fortalecendo a sensação de que o retorno de Roger Guedes é muito mais do que uma simples contratação, mas sim um fenômeno capaz de alterar significativamente o planejamento da temporada, gerar discussões intensas entre comentaristas e ex-jogadores, e provocar debates acalorados entre torcedores sobre expectativas, comparações com passagens anteriores e a capacidade do atacante de se adaptar às exigências atuais do futebol brasileiro, criando assim um verdadeiro burburinho que vai muito além das 4 linhas e que promete repercutir por semanas, se não meses, com cada detalhe da negociação, chegada e primeiros treinamentos sendo dissecados e analisados em cada espaço de mídia, reforçando a sensação de que o Corinthians não apenas recuperou um jogador, mas reacendeu uma chama de esperança e ansiedade entre todos os envolvidos no universo do clube. O clima de expectativa se intensifica a cada minuto no Corinthians, e não é difícil perceber que a presença de Roger Guedes representa mais do que apenas um reforço técnico, mas uma verdadeira injeção de energia e motivação para a equipe. Entre torcedores, a notícia circula com intensidade, alimentando discussões, memes, provocações entre rivais e debates acalorados sobre qual será o impacto do atacante em partidas decisivas, como clássicos regionais e confrontos internacionais, que sempre carregam uma carga emocional e estratégica gigantesca. Nos corredores do clube, fontes próximas à diretoria revelam que houve reuniões estratégicas para preparar a logística do atleta, seu condicionamento físico, adaptação a novos treinos e até mesmo ajustes psicológicos, já que o retorno envolve pressão, expectativa de público e mídia e desafios para provar novamente seu valor diante da torcida. Analistas de futebol discutem incessantemente como Roger Guedes poderá se encaixar no atual elenco, considerando suas características individuais, posicionamento em campo, entrosamento com os companheiros e capacidade de criar oportunidades em situações de pressão. Ao mesmo tempo, a movimentação gerada pelo retorno não se limita ao âmbito esportivo. Áreas comerciais, marketing e comunicação do clube também estão totalmente engajadas, planejando campanhas,
Eventos e aparições do jogador que garantam máxima visibilidade e aproveitamento da repercussão. Enquanto isso, rumores sobre possíveis negociações paralelas, ajustes contratuais e estratégias de longo prazo alimentam uma atmosfera de mistério e especulação constante, onde cada detalhe da vida do jogador, desde sua rotina de treinos até interações com colegas de equipe e declarações públicas, passa a ser observado com atenção, transformando o retorno em uma narrativa envolvente que mistura futebol, política interna do clube, expectativas de torcida e repercussão midiática, criando um burburinho que parece não ter fim, reforçando que a volta de Roger Guedes não é apenas uma contratação, mas um fenômeno social e esportivo capaz de mobilizar e unificar diferentes camadas do universo corintiano em torno de um único nome, que promete gerar debates, discussões e comparações com passagens anteriores, colocando o jogador novamente sob os holofotes e estabelecendo um novo capítulo na história do clube, onde expectativas e curiosidade caminham lado a lado, e cada movimento seu passa a ser analisado, comentado e, inevitavelmente, discutido entre torcedores, especialistas e a própria mídia esportiva. As repercussões sobre o retorno de Roger Guedes ao Corinthians já começaram a extrapolar o ambiente do clube, com fãs, comentaristas e influenciadores digitais criando um verdadeiro ecossistema de informações, rumores e opiniões sobre como sua chegada impactará a temporada. O burburinho é quase palpável, com discussões sobre a titularidade, posicionamento, relações com outros jogadores e possíveis alterações táticas que seu retorno poderá provocar, transformando cada treino, cada coletividade e cada aparição pública em pauta obrigatória para análise. Fontes internas afirmam que a diretoria trabalhou arduamente para evitar que informações prematuras causassem ansiedade exagerada, enquanto se planejavam detalhes de contratos, integração e logística, algo que demonstra cuidado e atenção minuciosa com cada aspecto da negociação. O mercado esportivo também reage, com rumores sobre patrocinadores, marketing e campanhas publicitárias envolvendo o atleta, que se torna uma espécie de imã para a atenção midiática, aumentando não apenas a visibilidade do clube, mas também a expectativa de retorno financeiro e engajamento da torcida. Entre torcedores, debates e especulações ganham espaço em fóruns, redes sociais e transmissões ao vivo, com comparações inevitáveis entre seu desempenho passado e as possíveis contribuições futuras, criando uma narrativa em que cada detalhe é minuciosamente analisado. Enquanto isso, profissionais do esporte discutem sobre a importância do atacante para a competitividade do Corinthians em torneios nacionais e internacionais, considerando que sua presença pode modificar o comportamento da equipe, abrir novas possibilidades ofensivas, e até gerar uma pressão saudável que estimule companheiros a aprimorarem desempenho. Toda essa movimentação demonstra que, mais do que um simples retorno, Roger Guedes se tornou uma peça central em uma rede de interesses, expectativas e especulações, onde cada comentário, rumor e análise potencializa a atenção sobre ele, transformando o que seria apenas mais uma contratação em um fenômeno midiático e esportivo que promete repercutir por muito tempo, consolidando o burburinho que começou com rumores e agora se estabelece como fato, com o público acompanhando cada passo do atacante, imaginando os cenários possíveis, especulando sobre seu impacto em vitórias, derrotas e momentos decisivos, enquanto a expectativa aumenta a cada dia, tornando o retorno de Roger Guedes um verdadeiro evento esportivo de proporções surpreendentes e inigualáveis, capaz de envolver mídia, torcida, elenco e diretoria em torno de um mesmo nome e de uma mesma expectativa, que cresce de forma exponencial. O impacto do retorno de Roger Guedes ao Corinthians é sentido em múltiplas dimensões, e a repercussão vai além do aspecto técnico, tocando estratégias de marketing, engajamento de torcida, debates em redes sociais e até mesmo questões comerciais e institucionais que o clube precisa administrar cuidadosamente. Especialistas em comunicação esportiva afirmam que o fenômeno gerado pelo atacante envolve desde análises táticas minuciosas até projeções de retorno financeiro e de visibilidade, e que cada movimento dele será acompanhado por fãs, jornalistas, comentaristas e rivais, que observam atentamente cada passo, gesto ou declaração, criando um verdadeiro cenário de tensão, expectativa e burburinho contínuo. Nos bastidores, a diretoria trabalha para organizar eventos, sessões de fotos, campanhas publicitárias e interações estratégicas com a mídia e a torcida, garantindo que a repercussão seja máxima e que a narrativa sobre o retorno do jogador seja cuidadosamente moldada para favorecer o clube.
Ao mesmo tempo, a movimentação entre companheiros de equipe, comissão técnica e profissionais de saúde evidenciam cuidado especial na reintegração do atleta, considerando aspectos físicos, psicológicos e motivacionais, para assegurar que Roger Guedes atue em sua melhor forma e consiga corresponder às expectativas que se criaram ao longo de toda a negociação. Torcedores, por sua vez, seguem divididos entre entusiasmo, curiosidade e ansiedade, discutindo a melhor forma de utilizar o jogador, seu impacto em jogos decisivos e até mesmo comparando-o com outras estrelas do elenco, enquanto a mídia digital amplifica cada rumor, cada treino e cada declaração, transformando o simples fato de sua volta em um fenômeno que domina conversas, posts, transmissões ao vivo e discussões especializadas. A amplitude do retorno é tamanha que se percebe um efeito multiplicador. Cada comentário, notícia ou especulação acaba gerando novos rumores, debates e análises, tornando o burburinho praticamente contínuo e alimentando uma expectativa coletiva sobre o que Roger Guedes poderá fazer dentro e fora de campo. Dessa forma, o Corinthians não apenas recupera um jogador, mas também ganha um verdadeiro catalisador de atenção, engajamento e repercussão, consolidando o fenômeno em torno do nome do atleta e criando uma narrativa que se estenderá ao longo da temporada, com repercussões que prometem mexer com torcida, rivalidade, estratégias táticas e até decisões de mercado, evidenciando que seu retorno é um marco, não apenas esportivo, mas social e midiático, capaz de unir e agitar diferentes públicos em torno de um único objetivo: ver Roger Guedes novamente em ação pelo Corinthians, potencializando expectativas, discussões e especulações de uma forma única, intensa e absolutamente contagiante. Roger Guedes retorna ao Corinthians em um momento estratégico, e seu impacto já é sentido em praticamente todos os aspectos do clube, desde o planejamento esportivo até a repercussão midiática e comercial, transformando a notícia em um verdadeiro fenômeno que transcende o futebol e se instala no imaginário da torcida. Rumores sobre sua integração ao elenco, expectativas de desempenho, posição ideal em campo e entrosamento com outros jogadores dominam discussões entre analistas, jornalistas e fãs, criando um ambiente onde cada detalhe da sua rotina, treinos e até gestos dentro do clube são observados e comentados com atenção minuciosa. A diretoria, por sua vez, articula a logística necessária para maximizar o rendimento do atleta, ajustando questões contratuais, planejando treinamentos, eventos e aparições públicas, e garantindo que a repercussão seja aproveitada para reforçar a imagem do clube, atrair patrocinadores e engajar torcedores de forma contínua. A presença de Roger Guedes também influencia decisões técnicas, como estratégias ofensivas, escalações e preparação para partidas importantes, considerando seu potencial de criar oportunidades, marcar gols decisivos e inspirar companheiros, enquanto comentários e especulações sobre seu impacto em jogos futuros se multiplicam nas redes sociais, fóruns e transmissões esportivas. Entre torcedores, a expectativa se traduz em debates apaixonados, palpites sobre desempenho e comparações com passagens anteriores, enquanto a mídia acompanha cada movimento e transforma a volta do atacante em tema central de matérias, programas e transmissões ao vivo, amplificando o burburinho e mantendo a atenção voltada para cada detalhe da negociação, treino e estreia, em uma dinâmica que promete gerar repercussão contínua ao longo da temporada, reforçando que o retorno de Roger Guedes não é apenas um acontecimento esportivo, mas um verdadeiro evento midiático, social e estratégico, com potencial de impactar diretamente resultados, engajamento e visibilidade do Corinthians, e consolidar uma narrativa em que o jogador se transforma em catalisador de expectativas, especulações e discussões intensas, reafirmando sua importância histórica e contemporânea dentro do clube, enquanto torcedores, mídia e profissionais do futebol acompanham cada passo com entusiasmo, ansiedade e curiosidade, transformando o retorno do atacante em um fenômeno que promete marcar profundamente a temporada do Timão, unindo paixão, expectativa e burburinho de forma única e absolutamente contagiante. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!